Talvez você ainda não alcançou a vida que você deseja por conta de um detalhe. E é desse detalhe que a gente vai falar nesse vídeo. Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Kevin Augusto. E hoje eu queria trazer uma reflexão a respeito de uma frase que eu vi, que ela tem um potencial muito grande de agregar na nossa vida, se a gente souber entender e aplicar o conhecimento que está por trás dessa frase. Essa frase que eu vi nas redes sociais dizia que talvez um dos grandes segredos para você alcançar algo que você deseja para a sua vida está justamente em você conseguir mensurar as suas condutas e dizer se elas estão compatíveis com aquilo que você deseja se tornar ou deseja alcançar. E nesse sentido, é claro que numa espécie mais poética da coisa, essa frase já é bem interessante por si só, mas existe algo que a gente pode talvez extrair de um pouco mais profundo e que também pode ser muito interessante. Quando a gente fala sobre essa ideia de analisar as nossas condutas e tentar perceber se elas estão sendo compatíveis ou não com quem a gente quer se tornar, isso é uma espécie de exercício que a gente faz, até mesmo no campo do autoconhecimento, para que a gente consiga realmente dizer se a gente deveria ou não estar tomando certas posturas e fazendo certas coisas, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, na ideia do dia a dia, do cotidiano e pensando mais ou menos em uma ideia a longo prazo, é muito comum que a gente vá se tornando um resultado dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos e das nossas condutas, né? Então muitas vezes a gente se pega fazendo coisas que a gente não deveria, né? Se a gente quiser comparar com onde a gente quer chegar, né? Mas a gente trata aquilo como sendo ou uma exceção ou algo no sentido de não, é só dessa vez, né? Eu posso querer relaxar um pouco. E de fato, nesse ponto, eu acho que tem um certo valor, até mesmo para a nossa questão de saúde mental, de qualidade de vida, de bem-estar. Eu acho que é necessário que a gente tenha esses momentos, essas válvulas de escape e tudo mais. Eu acho que isso é extremamente necessário. Até porque eu já trouxe em outros vídeos sobre a ideia de quando a gente tenta manter uma certa rigidez cadavérica, né, em algum tipo de novo objetivo, de nova postura, a gente tende a não conseguir sustentar isso a longo prazo, né, justamente porque se torna algo tão massivo, tão denso, né, que exige tanto de nós que a gente não consegue sustentar isso a longo prazo. E aí eu trago em outros vídeos, né, sobre a importância e o valor da gente conseguir equilibrar, né, as nossas condutas e aqueles momentos em que a gente precisa realmente de uma válvula de escape, de um momento de esparecer, e de aliviar-se um pouco de toda a pressão que é colocada quando a gente está tentando atingir certos objetivos. Mas, por outro lado, e como vocês sabem, nesse canal nada é tão simples assim, existe também o ponto de que, em algumas situações, quando a gente quer realmente atingir certo objetivo, ou alcançar alguma coisa na vida, ou se tornar alguém diferente, a gente talvez precise sim prestar um pouco de atenção justamente no alinhamento das nossas condutas para ver se elas são ou não compatíveis com quem a gente quer se tornar. Isso é muito comum quando a gente vai olhar, por exemplo, mudança de comportamento, né? Então, talvez pessoas que estão buscando uma vida mais saudável, ou crescer profissionalmente, ou, enfim, passar em um certo vestibular, um certo concurso. É muito comum a gente ver as pessoas tendo isso como objetivo, mas muitas vezes elas continuam com certos hábitos e certos comportamentos que são comportamentos que realmente te fazem estar mais distante daquele objetivo que você quer, né? E aí nesse ponto talvez valha a pena a gente fazer essa consideração, né? De quando a gente tem um objetivo muito claro, um objetivo que a gente já traçou ali mais ou menos o que é preciso para se atingir, da gente realmente olhar para aquilo que a gente está fazendo e pensando, olha, isso realmente me aproxima ou me afasta desse objetivo ou de quem eu quero ser, né? Porque muitas vezes a gente tenta diminuir ou uma espécie de eufemismo, né, de tentar reduzir o peso de uma certa conduta, né, justamente porque isso é uma espécie de anestesia mental que o nosso cérebro tem, né, um certo mecanismo de tentar dar um peso menor para as coisas para se tornarem mais sustentáveis, né, para o cérebro conseguir digerir aquilo de forma melhor e menos sofrida, né, um mecanismo de defesa para diminuir o sofrimento. Mas a gente precisa, de alguma certa forma, né, tomar um pouco de cuidado justamente com esse mecanismo de defesa, porque se a gente assustar, né, é muito provável que a gente comece a aumentar a frequência de certas condutas que não são compatíveis. Então alguém que está querendo, por exemplo, melhorar a sua qualidade de vida física, né, assim,
ser mais ativo, seja em um esporte, na academia, ou melhorar a sua alimentação, enfim, qualquer que seja a conduta, aí às vezes a gente se pega, por exemplo, fazendo um dia do lixo, né? Como acontece em dieta, por exemplo, né? E aí, só que o grande problema é quando isso passa, quando a exceção passa a se tornar mais frequente do que ela deveria, né? E você pensa, nossa, mas realmente talvez não mude nada eu tirar um dia do mês para ter um hábito antigo, algo que eu fazia antes, né? Mas o grande problema é que isso pode desencadear uma série de outros gatilhos, né, que a gente fala, e aí quando você assusta, você está aumentando a frequência e voltando àquela vida que você queria deixar para trás, né? Porque essas coisas elas vão acontecendo, né? A percepção do que é o normal, o comum, o cotidiano na nossa vida, ela é basicamente o resultado da soma dos nossos pequenos hábitos, né? Então, se a gente vai colocando esses pequenos hábitos como pequenas exceções, e sem, claramente, né, observar a frequência disso, pode ser que a gente assuste e veja, olha, mas eu sinto que eu tô no caminho certo, mas eu ainda me sinto tão longe daquele objetivo, ou de onde eu quero chegar, talvez seja realmente por conta da frequência dessas pequenas exceções. E aí a gente entra no outro ponto, né? Que seria o ponto talvez mais principal desse vídeo, que é sobre realmente alinhar as condutas para aquilo que você quer alcançar e para quem você quer se tornar, né? E aí a gente iria para o próximo passo, que é um passo talvez que é um passo que vá se tornando como consequência dessa mudança de pensamento e de comportamento, que é que alguns hábitos, algumas pessoas, algumas ideias, elas vão ficando para trás justamente porque elas vão passando a ser incompatíveis com a nova versão que você está se tornando ou que você quer atingir, né? Então, realmente, talvez, para a nova versão que você quer ser, como uma pessoa mais responsável, uma pessoa com mais responsabilidades profissionais, por exemplo, talvez alguns ambientes já não sejam mais cabíveis, talvez algumas amizades, algumas pessoas, algumas ideias também não sejam mais compatíveis com aquela versão que você quer se tornar, né? E é claro que eu sempre trago nesse canal a respeito da importância do equilíbrio, da ponderação, da razoabilidade, né? Justamente porque eu não gosto dessas narrativas muito extremas, eu acho que elas abrem um precedente muito perigoso e insustentáveis a longo prazo. Mas eu acho que aos pouquinhos a gente ir mudando o rumo das nossas condutas e dos nossos pensamentos, das nossas companhias, para ir se alinhando com aquilo que a gente quer se tornar ou que a gente quer alcançar, realmente tende a ser algo que é muito eficiente, né? Que realmente pode ser que dê aquela virada de chave que a gente precisava para alcançar algo que a gente sempre sonhou ou para nos tornar aquilo que nós sempre sonhamos, né? A gente vê muitos esses relatos com pessoas que conseguiram mudar o seu lifestyle, passar num concurso público, emagrecer muitos quilos, né? E aí vem muitos desses relatos de que por muito tempo as pessoas tentavam, mas elas flexibilizavam, e nessa flexibilização elas, quando assustavam, estavam voltando para os mesmos hábitos, para as mesmas coisas, e aí vem os relatos de talvez ter uma percepção diferente, né? Que por mais que talvez não faça a menor diferença, por exemplo, eu comer um hambúrguer super gorduroso aqui um dia ou outro, tudo mais, mas talvez isso não seja mais compatível com a nova versão que eu quero ser, pelo menos nesse momento, né? Então, assim, talvez esses ajustes, eles vão acontecendo, né? Eles tendem a ir acontecendo a partir do momento em que você vai colhendo os resultados e você vai se adaptando a essa nova versão, né? Mas eu acho que o mais importante, o mais essencial seja essa mudança de percepção realmente, pelo menos no início dessas mudanças, né? Para que essa percepção em relação às nossas condutas, aos nossos comportamentos, elas realmente sejam uma fonte, uma espécie de guia, né, para onde a gente quer chegar, né? Então essa ideia de que esse pequeno exercício, né, de pensar, isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo, né? Claro, com certo equilíbrio, né, para se tornar também sustentável, mas eu acho que é um exercício interessante, né, para a gente tentar evitar ao máximo o aumento da frequência e voltar a hábitos que a gente está querendo eliminar ou pessoas que já não fazem mais parte da nossa vida, enfim. Esse eu acho que é um exercício interessante, né, da gente realmente parar e analisar sempre que a gente estiver tendo uma conduta que a gente está tentando eliminar, pensar realmente, né, isso me aproxima ou me afasta do que eu quero atingir e de quem eu quero me tornar, né? Porque são esses pequenos ajustes, talvez, no pensamento, na forma como nós enxergamos, o significado que nós damos para as condutas, para o comportamento e para as companhias, que vão dizer realmente como isso vai ser absorvido emocionalmente e tende a ser algo que pode gerar uma espécie de melhor aceitação, né?
ou então uma espécie de repulsa, né? Então eu acho que nesse ponto é extremamente interessante. Bom, estou me estendendo aqui, meu tempo já está correndo. Eu queria agradecer mais uma vez cada um de vocês que fica até o final do vídeo. Eu peço que, se estiverem gostando desse conteúdo, que por favor se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem e comentem, por favor, que isso me ajuda demais. E no mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.